28 de maio de 2015. Palmeiras não sai do zero com Asa de Arapiraca. Houve vaias da torcida e cobrança Oswaldo de Oliveira. Cruzeiro é atropelado pelo River no Mineirão e está fora da Libertadores. Já o Inter conseguiu reverter a vantagem do Santa Fé e é o último clube brasileiro vivo na disputa. Em meio ao maior escândalo da história da entidade, FIFA inicia congresso que escolherá novo presidente. Após a ameaça de boicote, europeus confirmam presença e Michel Platini, presidente da UEFA, pede que Blatter deixe a FIFA. São Paulo treina de olho no Internacional de Porto Alegre e à espera do novo professor Juan Carlos Osório. Santos estreia no horário das 11 da manhã contra o Sport, tentando recuperar o bom futebol do Paulistão. No treino desta tarde, Tite escala Romero no ataque titular para o clássico contra o Palmeiras no próximo domingo. Sheik, Love e Elias trabalharam na equipe reserva. E ainda, pela Copa do Brasil, o Flamengo fica só no empate com o Náutico no Maracanã. Olá, hoje é quinta-feira. Muito boa noite para você. O programa começa falando do Palmeiras, que vive o momento mais delicado na temporada. Sem vencer no Brasileirão e com um clássico pela frente, o Verdão via na partida com a Asa de Arapiraca pela Copa do Brasil a chance de recuperar um pouco do prestígio com a torcida. Mas, novamente, com um ataque pouco eficiente, o Palmeiras não conseguiu balançar as redes do adversário e já ouviu cobranças mais fortes dos torcedores. O menor público da história do Allianz Parque. Pouco mais de 17 mil pessoas. A falta de competência para marcar ao menos um gol no modesto Asa de Arapiraca era a causa da irritação. Pode Cristaldo, camisa 9 do time, o artilheiro, finalizar assim? Pior fez Alan Patrick. Chutou torto demais quando teve a chance. E olha que tinha sido ele o único a fazer o goleiro Pedro Henrique trabalhar nos primeiros 45 minutos. As vaias voltaram a tomar o Allianz Parque quando Alan Patrick foi substituído para dar lugar a Zé Roberto. Por incrível que pareça, um zagueiro era até então o palmeirense mais perigoso. Jackson assustou de fora da área e também numa cabeçada. A única substituição aplaudida pela torcida foi quando o Cleiton Xavier entrou e Arouca saiu. Mas nem com o camisa 8 para ajudar Valdívia e Zé Roberto na armação, a coisa melhorou. O Palmeiras só foi incomodar para valer o adversário aos 42 minutos do segundo tempo. Valdívia deixou Leandro Pereira cara a cara com Pedro Henrique, mas o goleiro levou a melhor. Não foi o único a fazer o nome do camisa 1 do Asa. Um atrás do outro, Zé Roberto, Kelvin e Valdívia também tentaram e falharam. Não estamos tendo confiança, talento, equilíbrio para fazer o gol. Por pouco não aconteceu. Marco Antônio quase pegou Fernando Praz de surpresa. E depois, Gabriel obrigou o goleiro a espantar a zebra para escanteio. A pressão, que já era grande, aumentou. Mas como costuma se dizer por aí, o bom do futebol é que logo vem a próxima partida para o time tentar se recuperar. O problema, no caso do Palmeiras, é que a próxima partida é justamente o clássico contra o Corinthians. E em caso de derrota no domingo, o Verdão pode terminar a rodada do Campeonato Brasileiro na zona de rebaixamento. Eu já vou ter alguns jogadores em melhores condições, né? O Cleiton Xavier, por exemplo, hoje não podia jogar muito tempo. O Arouca, eu sabia que teria que ser substituído num determinado momento. Eu conto muito com a volta do Rafael. E, se Deus quiser, nós vamos conseguir nos organizar bem para fazer uma grande partida e tentar reverter isso que nós não temos feito até agora. E se não venceu o Corinthians? Não, aí não venceu o Corinthians. O que tem? A pressão é grande. Ah, sim, mas já é. Vai ter mais pressão se não vencer. Temer eu não temo nada, meu amigo. Eu estou aqui para isso. Vamos embora, bola para frente. Boa, Oswaldo. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Eu
Seguinte. Não, por mais que já são mais de 2 décadas trabalhando com jornalismo esportivo. Claro que a pergunta é pertinente, mas o resultado não acontece, já 3 técnicos já caíram no futebol brasileiro. Mas, gente, pelo amor de Deus, o Oswaldo acabou de chegar, está iniciando um trabalho, chegou ao vice-campeonato brasileiro. É verdade que o Palmeiras alternou bons e maus momentos, mas é um time em formação. Então, está na hora de mudar um pouco a cultura do futebol brasileiro, a maneira de ver o futebol brasileiro, sabe? Aí é legal que você vê um técnico que já tem uma experiência, né? Um técnico que já foi campeão do mundo com o Corinthians, já foi campeão por outros clubes e que não tem mais que ficar, sabe, explicando o inexplicável. Perdeu para o Corinthians, é um clássico, pode acontecer, e se perder, perdeu, não significa que o trabalho está um lixo, que o trabalho é ruim. É óbvio, não vou aqui dizer que não se espera mais do Palmeiras, se espera mais do Palmeiras. Acho que o início de Campeonato Brasileiro do Palmeiras é decepcionante, que empatar com o Asa de Arapiraca em casa é decepcionante, mas isso não significa que o trabalho não esteja sendo feito. Pode chegar um outro técnico, de repente mais 2, 3 jogos e a equipe começa a engrenar. Então, dê a oportunidade para o Oswaldo, que já está, fazer esse trabalho. Sabe, a competência dele não pode ser colocada em xeque por conta de 3, 4 resultados ruins. Qualquer técnico... Eu vou dar só um exemplo para quem... Talvez os mais novos não saibam disso, mas você conhece muito bem. Tele Santana foi um dos maiores treinadores que eu já vi na vida. Como repórter, ele acompanhava diariamente o trabalho dele, especialmente no São Paulo. E era um trabalho extremamente competente. Me lembro uma vez que ele estava à frente do São Paulo, isso em 91, se não me falha a memória, 92. Foram 4, 5 jogos sem ganhar. Aí começou o burburinho, Tele tem que sair, Tele não vai ficar, Tele não aguenta. Na época foi mantido. Foi mantido e foi campeão da Libertadores e campeão do mundo com o São Paulo. 2 anos seguidos, sabe? Outro exemplo, Luxemburgo no Corinthians 98, perdeu 5 jogos do torneio Rio-São Paulo, falecido do torneio Rio-São Paulo. Não dá certo, blá, 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 foi mantido, a base foi mantida, foi campeão brasileiro por 2 anos seguidos. Então calma, gente, calma, não adianta ficar cobrando o resultado de imediato. Dê tempo ao tempo, eu acho que o próprio Oswaldo pode fazer esse time engrenar, como fez no Campeonato Paulista, chegando ao vice-campeonato. Diga, Godoy. Boa noite. Boa noite, Celso, Michele. Boa noite para você que está Essa cara é de quem não concorda comigo? Mas, pelo amor, você falou Tele Santana, só faltou você lembrar de Oswaldo Brandão, Luxemburgo. Olha, são exemplos. Olha os jogadores que eles tinham. Olha os jogadores que tinha o São Paulo. Agora, olha os jogadores que tem o Oswaldo. Outros, início de trabalho, já disputou um campeonato paulista inteiro, cara. Um campeonato paulista inteiro. O que é trabalho bom? Trabalho bom é aquele que tem resultado no Brasil. Não acho. Não é? Não, se não tiver resultado, ninguém se segura, ninguém fica, ninguém tem paciência para bancar, não. Mas e os técnicos já sabem. Eles tanto sabem que eles já estipulam uma multa elevadíssima no contrato, que é para, se for mandado embora, eles ganham mais dinheiro sendo mandado embora do que ficando. Godoy, mas isso é o que, trabalho bom no Brasil, o sinônimo, não, você não concorda, mas a realidade é essa. Trabalho bom é aquele que o cara ganha. Se não ganhar, vai trocar. Por que o Flamengo trocou? Por que o Grêmio trocou? Mas tá tudo errado. São técnicos consagrados. Técnicos consagrados. Campeão campeão do mundo, o outro ganhou muito título brasileiro. Consagrado dirigido por amador. Se não ganhar jogo, não fica. Acabou. O torcedor não vai comprar ingresso para ver time perdedor. Esse time do Palmeiras jogou 3 jogos contra a reserva. Olha contra quem o Palmeiras jogou. Contra a reserva do Atlético Mineiro. Não ganhou. Depois contra o Joinville, não ganhou. Depois contra o Goiás, perdeu. Agora contra um time da 3ª divisão. É 3ª divisão, cara. Tá. É 3ª divisão. Não conseguiu fazer um gol, dominou, massacrou e não consegue fazer o gol. O jogador não tem competência para fazer. O trabalho do técnico é bom, coletivamente é bom, taticamente é bom, mas com esses pés de rato que não consegue colocar a bola para dentro, que técnico que vai conseguir ficar no emprego, pô? Mas, gente, então tá errado. O jogador é perna de pau, o técnico vai ser demitido. Essa é a realidade. Mas tá errado, Essa é a realidade.
verdade. Você acha que eles vão mandar jogador embora e vai ficar com o técnico? Não vai. É sinônimo de incompetência administrativa. Eles vão mandar o técnico embora e troca o técnico e vem outro que acabou de tomar o pé na bunda. Eles pegam um que acabou de tomar o pé na bunda e coloca aí no lugar. Ganha 2, 3 jogos, tá bom pra caramba. Perdeu, troca e põe outro que tomou o pé na bunda. O Flamengo não mandou o Luxemburgo embora, contratou quem? Quem foi dispensado no Fluminense, pô. Bom, enquanto eu tiver voz. Essa é a mentalidade enquanto eu tiver voz, enquanto eu tiver disposição, enquanto me derem espaço aqui nessa bancada, eu vou falar aquilo que eu acho certo. Não concordo com absolutamente nada disso. Só falando também uma coisinha, o Valdívia, né? O jogador sempre enalteceu o Valdívia e que o Valdívia era um jogador que podia realmente mudar o jogo dentro de campo. Mas isso mudou, viu, Celso Cardoso? Mudou pra pior, porque olha só, o Palmeiras tem jogado pior quando o Valdívia é escalado. Então, de acordo com as estatísticas, o Valdívia disputou só 9 partidas esse ano, jogou 90 minutos em só 2 jogos e foram 2 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, aproveitamento de 40%. Calma, João. E quando ele não está em campo, a situação é diferente. Sem ele, Palmeiras disputou 17 confrontos, ganhou 12, empatou 1, perdeu 4, aproveitamento de 72%. Nem é mais o Valdívia. Quem perdeu o gol foi o Patrick, quem perdeu foi o Cristaldo, quem está na berlinda é o Oswaldo. O Valdívia deixou esse Leandro Pereira na cara do gol. O cara não teve competência para fazer o gol. Bom, se tivesse feito o gol, o Valdívia estava consagrado de novo. Isso aí. O próximo compromisso do Palmeiras é o derby na casa do rival Corinthians, que também está vivendo um momento delicado na temporada. Por isso, a enquete que está no ar no site gazetesportiva.net de hoje é a seguinte: qual time chega mais pressionado no clássico? O Palmeiras ou o Corinthians? Agora sim eu quero saber a opinião de vocês. Palmeiras, quem está na berlinda, quem corre risco é o Oswaldo. O Tite está tranquilo. Godoy? O meu voto, quem está mais na situação complicada é o Oswaldo. O Oswaldo que está no bico do corvo, no apogeu da lona. Muito bem, então acesse o site Vote, a gente quer saber a sua opinião. Resultado amanhã. Mais 3 partidas movimentaram a rodada de ontem da Copa do Brasil. Destaque para o Ituano, que perdeu do Goiás, mas conseguiu a classificação para as oitavas de final. Veja os gols. No Couto Pereira, o Coritiba recebeu a Ponte Preta e Cezinha abriu o placar para a Macaca em grande estilo. Golaço! 1-0. A reação do Coxa começou na cabeçada de Wellington Paulista. E a virada veio com o atacante Giva e Santos. Final 2-1 Coritiba. O jogo de volta acontece no dia 3 de junho, em Campinas. No Serra Dourada, por pouco, o Goiás não conseguiu a classificação às oitavas. Eric fez o primeiro do time da casa. Ronaldo, de pênalti, empatou para o Ituano, faltando 13 minutos para o final. Logo na sequência, o Goiás fez o segundo com Wesley. E Arthur anotou o terceiro. Mesmo com a vitória por 3-1, a equipe verde foi eliminada pelo gol fora de casa por ter perdido o jogo de ida por 2-0. Flamengo e Náutico se enfrentaram no Maracanã e Wallace, de cabeça, fez 1-0 para o time do Rio no final da primeira etapa. No segundo tempo, aos 30, Douglas entrou em ação e garantiu o empate ao Timbu, 1-1. A partida de volta será no dia 3 de junho. Libertadores, o Internacional é a única equipe brasileira na competição. Ontem, o Colorado fez 2-0 no Santa Fé e vai enfrentar o Tigres do México na semifinal. Nossa equipe marcou bem, a equipe do Santa Fé. No primeiro tempo, eles tentaram fizeram marcação-pressão, a gente não tinha muita saída de bola, mas essa pressão não culminou em ofensividade, em chutes ao gol. Já no segundo tempo, a gente diminuiu um pouco a linha. Eles não conseguiram marcar a nossa equipe como marcou no primeiro tempo. A gente criou muito mais no segundo tempo. O placar podia ser amplo na minha concepção, mas fizemos o suficiente e saímos com a classificação. Antes do jogo, a gente já vamos fazer um gol no começo, que é o importante, os primeiros 15 minutos. E logo em 2 minutos já conseguimos fazer um gol e dar tranquilidade à equipe. E fomos bem no primeiro tempo. Segundo tempo conseguimos fazer o gol, dar tranquilidade à equipe, então a equipe está de parabéns. Eu creo que hemos hecho méritos acá de local. El primer tiempo fue parejo. Después que conseguimos el gol que nos dio por ahí la igualdad en la serie, nos tranquilizamos un poco, intentamos manejar el partido. Ellos por ahí adelantamos las líneas 5 metros, los apretamos y creo que fue merecida la victoria en el final.
tuvimos muchas chances de gol para hacer el segundo y vino en el final en una pelota parada, así que la verdad que contento y creo que hemos merecido. E o Cruzeiro, hein? Decepcionou os mais de 50 mil torcedores que lotaram o Mineirão e viram a equipe ser eliminada pelo River Plate. Beijinho para Bruna Brito, de 9 aninhos, que não perde Gazeta Esportiva, e para o papai Otiniel. Isso aí, valeu. O maior escândalo do futebol mundial envolvendo a prisão de 7 dirigentes da FIFA, entre eles do brasileiro José Maria Marim, ganhou novos capítulos e já teve a primeira repercussão no Brasil, mais especificamente na sede da CBF. Se gritar, pega ladrão, não fica um bem mal. Se gritar, pega ladrão, não fica um. Se gritar, pega ladrão, não fica um bem mal. Se gritar, pega ladrão, não fica um. As consequências da ação do FBI em Zurique e da prisão de 7 dirigentes da FIFA, entre eles o brasileiro José Maria Marim, ainda repercutem no mundo. Na noite de ontem, Jack Warner, presidente da CONCACAF de 1990 a 2011 e ex-vice-presidente da FIFA, se entregou às autoridades em Trinidad e Tobago. Já hoje de manhã, o prédio sede da CBF, inaugurado no ano passado na Barra da Tijuca, bairro do Rio de Janeiro, amanheceu sem o nome de José Maria Marim na fachada. De acordo com uma nota no site oficial da entidade, o dirigente está afastado até a conclusão das investigações. O texto diz também que todos os contratos da CBF serão reanalisados. É ladrão que não acaba mais. Tem ladrão que não acaba mais. Você vê ladrão quando olha pra frente. Você vê ladrão quando olha pra trás. Já em Zurique, a quinta-feira marcou a abertura do Congresso da FIFA, que vai votar amanhã o novo presidente da Federação Principal do Futebol. Josef Blatter, atual mandatário, tenta a 4ª reeleição e enfrenta, além do candidato único da oposição, o príncipe jordaniano Ali bin Hussein, uma série de opositores, inclusive a pressão popular, que fez uma manifestação hoje no local do Congresso. No discurso inaugural do evento, Josef Blatter falou que os acontecimentos da última quarta-feira lançaram uma longa sombra sobre o futebol e o Congresso dessa semana. Segundo ele, as ações de alguns indivíduos, se comprovadas, trazem vergonha e humilhação ao futebol, além de pedir mudanças. And demand action and change from us all. Para Blatter, a reputação da FIFA não pode ser arrastada na lama por mais tempo. O francês Michel Platini, presidente da UEFA, também pediu um basta na corrupção do futebol. Assim como muitos de vocês, eu acompanhei o que está acontecendo nos últimos dias. Como um homem que gosta do esporte, que tem tanta admiração pela história da FIFA, para mim basta. Como tenho acompanhado isso por vários anos, sinto-me insultado. Estou com nojo e cansado de tudo isso. Já chega. O principal cartola do futebol europeu afirmou também que as entidades do velho continente já sabem em quem votar na eleição de amanhã. O que eu posso dizer é que amanhã, na eleição do presidente, uma grande, mas muito grande maioria das federações europeias vai votar no príncipe Ali. Para Blatter, as eleições de sexta-feira vão servir para tentar reconstruir a entidade. Tomorrow, the Congress, we have the opportunity to begin on what. Amanhã, no Congresso, teremos a oportunidade de começar o que será um caminho longo e difícil para reconstruir a confiança. Nós perdemos essa confiança, ou ao menos parte dela. Agora temos que ganhá-la de volta. And we must now earn it back. We must earn it back through the decisions we make. Faremos isso através das decisões que vamos tomar, das expectativas que colocamos um sobre o outro e da forma como nos comportamos individualmente.
Pois é, o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, deixou o hotel em que ele estava hospedado em Zurique, na Suíça, e não participará da eleição para escolher o novo presidente da entidade. A informação foi confirmada pela FIFA. E ainda não se sabe se ele está voltando ao Brasil. O nome de Del Nero não aparece no relatório do FBI, mas a descrição de um dos co-conspiradores citados é semelhante ao mandatário da Confederação Brasileira. O suspeito número 12 seria um alto dirigente da CBF, da Comebol e da FIFA, Celso. Bom, sirva de lição para você aí de casa, costuma olhar torto para aquele que está mal vestido, tem cara de pobre, né, que você acha que é ladrão. Todos bonitões, terno de primeira linha, de marca, gravata de seda. Lá na Suíça? Na Suíça, hotel de primeira, normalmente rodeado de puxa-saco. Claro que esses puxa-sacos já se mandaram, né? Não querem estar por perto porque não tem mais o que tirar proveito. A FIFA, eu fico impressionado com as notas que emitem a CBF, que emitem a FIFA. Aliás, no Brasil, não no mundo, mas no Brasil é assim, né? Tá tudo errado e você emite uma nota, não temos nada a ver com isso, ou vamos averiguar, vamos investigar, e não dá nada, que agora dê mesmo. Esse senhor aí, olha, recebeu em propina 110 milhões de dólares. 110 milhões de dólares. Esse outro aí recebeu 10 milhões de dólares. Aí tinha que repassar 1 milhão para um outro dirigente que fez a premiação que fez a delação premiada e colocou todo mundo na fogueira. E vai sobrar para muita gente, ainda tem que sobrar mesmo. Tem que parar com essa palhaçada. O futebol aqui, e tem gente que fala, não, o futebol é uma brincadeira, ele tem que ser visto como uma brincadeira. Brincadeira nada, olha quanto move de dinheiro tudo isso aqui. É imposto, é dinheiro meu, seu. Tem compra de voto para sediar a Copa do Mundo. O dinheiro saiu do governo da África do Sul. Passou pela conta da FIFA. Quer dizer, se for observar também o que aconteceu aqui às vésperas da Copa do Brasil, tem muita, mas muita sujeira e muita gente se diz aí de bem envolvido nessa lama. Começaram a limpeza por fora, né? Tiraram o nome do Marinho do prédio, agora precisa fazer a limpeza por dentro. A limpeza por dentro é mais complicada. Mais complicada. Inclusive o Perim, lá de Piracicaba, me ligou hoje para falar, Godoy, será que vai respingar na arbitragem? Seu filho do seu Zé lá de Piracicaba, será que vai respingar na arbitragem? Porque o Sérgio Correia, o homem que manda na arbitragem brasileira, está lá desde a época do Ricardo Teixeira. E teve um período que ele foi demitido, mas ele foi demitido de mentirinha. Aí colocaram ele numa sala ao lado, que o comandante, né, o novo comandante, tinha que pedir as coisas, perguntar as coisas para esse Sérgio Correia. Será que o Sérgio Correia é um homem de tanta confiança de Ricardo Teixeira, de José Maria Marim? Será que tem alguma coisa nessa relação de tanta confiança? Ô Perim, eu espero que não tenha, que não sobre nada para arbitragem, porque se gritar pega ladrão, eu acho que não vai ter árbitro correndo não, viu Perim? E outro dia me perguntaram, só para esclarecer aqui, obviamente como jornalista eu não torço para ninguém, como exercício da profissão, como torcedor tinha simpatia pela seleção brasileira assim, não tenho mais, não tenho nem, porque ela virou um negócio, ela não tem nada do povo brasileiro, ela só serve para enriquecer esses senhores aí que agora estão sendo procurados pelo FBI. O repórter Felipe Boril conversou com Jorge Augusto Nierad, presidente da Comissão de Relações Internacionais da OAB, sobre a investigação que envolve o maior escândalo do futebol mundial. O maior escândalo do futebol mundial está sendo investigado pela polícia dos Estados Unidos. Os primeiros envolvidos estão em Zurique, na Suíça, a pedido do FBI. Tudo por um tratado anticorrupção que existe entre os dois países. A corrupção é endêmica, a corrupção hoje não tem mais fronteiras. A globalização, que também é um termo que todo mundo conhece, infelizmente traz em si também a globalização, a corrupção. Portanto, órgãos internacionais, mesmo sendo privados, como é o caso da FIFA, né, eles estão sujeitos a esse compliance, estão sujeitos a regras que vão regulamentar sua conduta. Portanto, os Estados Unidos, tendo percebido isso, como qualquer outro país que pudesse perceber também isso, poderia mover essa ação, poderia buscar
a realização da justiça, dessa auditoria, desse controle para bloquear a corrupção internacional. Os 7 presos podem ser extraditados para os Estados Unidos. O presidente da Comissão de Relações Internacionais da OAB ainda aponta como funcionam esses pedidos entre as nações. Extradição sempre ocorre quando um Estado, aquele que pede extradição, aquele que está solicitando extradição, entende que no seu território houve um crime por parte de uma pessoa, um grupo de pessoas, e além disso, que essa pessoa, o grupo de pessoas, tem que ser julgado naquele país e talvez vir a cumprir a pena naquele país. O ex-presidente da CBF, José Maria Marim, continua preso na Europa. Terá que responder o processo para a extradição em Zurique, na Suíça. Se estivesse aqui no Brasil, a situação seria bem diferente e ele não poderia ser mandado para os Estados Unidos para responder por seus crimes. Existe uma previsão constitucional, um artigo na nossa Constituição aqui no Brasil, que impede que o brasileiro nato seja extraditado por qualquer motivo. O ex-presidente da CBF, brasileiro nato. Então, em qualquer hipótese, não existe a possibilidade de ele ser extraditado, por pior que tenha sido o crime cometido por ele. Alguns personagens da investigação já se declararam culpados em busca da delação premiada. Inclusive um brasileiro, J. Ávila, que não se opôs em devolver o dinheiro que conquistou ilicitamente. Uma instituição inspirada no sistema judiciário norte-americano. A delação premiada funciona em sistemas que têm como base fatos, ocorrências, como é o sistema norte-americano. Portanto, a pessoa que abrir informações, tá? Que disser aquilo tudo que sabe, apontando os outros envolvidos no sistema judiciário norte-americano, tem alguns privilégios, tem alguns benefícios por conta disso. Isso é típico do sistema judiciário norte-americano. Enquanto isso, o FBI continua a investigação na Suíça, nos Estados Unidos e em países da América Latina, em busca de mais culpados e prendendo quem realmente deve à justiça. Basquete. Ano passado, o ala pivô Thiago Splitter se tornou o primeiro brasileiro a vencer a NBA, Liga de Basquete dos Estados Unidos, com o San Antonio Spurs. E nesta temporada, o Brasil já tem mais um campeão garantido. A final foi decidida ontem, quando o Golden State Warriors, do armador Leandrinho, fechou em 4-1 a série com o Houston Rockets e faturou o título da Conferência Oeste. Na grande decisão, eles enfrentarão os campeões do leste, o Cleveland Cavaliers, do pivô Anderson Varejão, que está contundido e não participa dos playoffs, mas está com o time em todos os jogos. A série melhor de 7 das finais da NBA começam a ser disputadas no próximo dia 4. O nosso contato agora é com o repórter Alexandre Silvestre, que está neste momento no CT Joaquim Grava, acompanhando o Corinthians, que no domingo tem clássico contra o Palmeiras na Arena em Itaquera. Cadê o Silvestre? Agora sim, boa noite, Silvestre. Como está o clima aí no Corinthians? Frio, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. O Corinthians realizou agora à tarde mais uma atividade no CT do Parque Ecológico. Domingo, como você bem disse, tem clássico, derby contra o Palmeiras em Itaquera. Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro que está só começando e uma situação bem diferente do último encontro entre palmeirenses e corintianos na Arena Corinthians, quando os dois brigaram por uma vaga na final do Campeonato Paulista. O Palmeiras se deu bem nos pênaltis, depois perdeu para o Santos o título do Paulistão. O Corinthians, eliminado no Campeonato Estadual, dançou também na Copa Libertadores da América. Crises, e os dois times chegam agora precisando desse resultado positivo no próximo final de semana. O técnico Tite deu um esboço nesta tarde do que pretende colocar em campo no domingo. Tá passando um jumbo aqui, hein? Decolou um jumbo. O Guerreiro já foi embora, daqui a pouco eu falo dele. O Tite colocou em campo titulares contra reservas em toda a atividade nesse coletivo em campo reduzido. Elias, Wagner Love e também Emerson Sheik figuraram entre os reservas, e a equipe principal que iniciou o trabalho deve ser repetido amanhã. Foi para o campo com o Cássio no gol, o Fagner na lateral direita, Dracena, que agora é titular, junto com o Gil na zaga, na lateral esquerda Fábio Santos, no meio de campo o Ralf, o Bruno Henrique, junto com o Petros, com o Jadson, com o Renato Augusto e na frente o paraguaio
Romero. Depois o Dracena concedeu entrevista coletiva da qual eu participei e fiz algumas perguntas para o zagueiro xerife do Timão. O que faltou para Corinthians e Guerreiro encerrarem uma relação tão intensa de uma forma mais suave, mais positiva para os dois lados? É difícil eu falar em situações que eu não vivi, né? A gente só ficava sabendo por vocês, da imprensa, da situação, que ia ficar, que não ia. Então, acho que melhor, o clube, como o Edu ontem veio aqui e esclareceu para vocês o que aconteceu, então a gente fica com a palavra do Edu e do clube. O Edu, no último derby, as torcidas estavam super empolgadas, o Corinthians e o Palmeiras brigando pela vaga na final. E dias depois a situação se inverte, né? O Corinthians parou no Palmeiras nos pênaltis, caiu na Libertadores, o Palmeiras foi vice-campeão, já é contestado pelo torcedor. Essa fração de segundo aí muda tudo. E como é que vocês encaram o clássico e essa diferença emocional toda? Como você falou, o futebol é muito dinâmico. Por isso que você não pode em nenhum momento abaixar a cabeça, desanimar. É porque numa quarta e num domingo você pode reverter uma situação que está muito adversa para você, reverter favorável. E pode ser ao contrário também. Então, por isso que você não pode desanimar. É acreditar sempre, principalmente no trabalho, no dia a dia aqui de treinamentos, né, para que você possa colher os frutos, né, nos jogos, tudo que você plantou no dia a dia aqui no treinamento. Então, é isso que a gente vai procurar fazer. Quem chega mais pressionado para domingo? Eu acho que não tem essa, né, um é mais, porque de repente fizeram várias contratações, ou porque o Corinthians saiu fora da Libertadores. Eu acho que você jogando em time grande, você é pressionado a todo tempo, né? Todo jogo é pressão para você ganhar. Então, mais uma pressão que a gente vai ter, mas tomara com a ajuda da torcida, com a ajuda do elenco, a gente consiga vencer o jogo. Bom, o Paulo Guerreiro, que se desligou do Corinthians oficialmente ontem, já voltou para o Peru, desembarcou em Lima nesta manhã e disse em solo peruano que gostaria de participar do derby de domingo. Não explicou profundamente os motivos pelos quais ele está fora desse jogo que seria a despedida dele, mas ele afirmou que gostaria de estar presente com os companheiros. Sequer disse adeus aos atletas aqui, foi o que confirmou o Edu Dracena, até porque ele saiu dessa forma conturbada, de uma maneira rápida, pela porta dos fundos, infelizmente, como já aconteceu com vários outros ídolos do Corinthians. O técnico Tite, nesse momento, mantém como reserva o Elias, porque vai para a seleção brasileira disputar a Copa América. Poderia jogar contra o Palmeiras, não está confirmado se ele vai ser reserva, mas deve ser, como aconteceu já domingo no Maracanã diante do Fluminense, até porque a diretoria do Corinthians, de cima para baixo, pede até para dar uma gelada, entre aspas, o termo é meu, não da diretoria, mas porque tenta negociar o Elias. O Sheik está de saída, perde espaço na equipe principal e o Wagner Love precisa melhorar a forma física. Michele e meus amigos aí do estúdio. Tá certo, Alexandre Silvestre, muito obrigada, boa noite. Só complementando aí, o Guerreiro, assim que chegou lá no Peru, disse que agora ele precisa pensar na seleção peruana e que o clube não passa por uma boa fase econômica, o Corinthians, que ele tem 31 anos e precisa pensar no bem-estar da família dele, que eles não chegaram ao valor que ele queria e que ele não pôde renovar, que ele lamenta muito, que ele espera definir o futuro dele nos próximos dias, mas que está muito agradecido a todos os torcedores por todo o carinho, todo o apoio que deram durante esse todo tempo, e também agradeceu aos companheiros de equipe, aos funcionários, direção, técnico, mas infelizmente não puderam chegar a um acordo. Não tem muito o que discutir. Existem dois desejos diferentes, distintos. E eles não interagem. Mas não podia ter falado um tchau? Não era melhor ter falado Depende das circunstâncias, depende do tom da conversa que teve. Uma coletiva de tchau? Depende muito do que aconteceu. Acho estranho que não vai embora assim. Mas quando o presidente do Corinthians fez o anúncio de que não renovaria com o Guerreiro, foi extremamente respeitoso. Não é disso, o Guerreiro foi importante, mas nós não temos como pagar. Ponto. Cada um segue a vida. Como diz o Carlos Rosa, aniversariante do sábado, parabéns, o Felipe Filho mandando abração. Corintiano, o Guerreiro só veio para o Corinthians por causa do dinheiro. E só está indo embora do Corinthians por causa do dinheiro, tá? E você, durão aí, vai chorar?
E o Corinthians também agora vai ter... A Justiça condenou o Corinthians a pagar quase 3 milhões de reais aos empresários do Ralf. E se não pagar, todo mês tem um aumento de 1% nesse valor. Meu Deus do céu. Bom, depois do 0-0 na Copa do Brasil, o derby é a chance do Palmeiras embalar ou entrar de vez numa crise, né? Os jogadores se reapresentaram agora à tarde e o repórter Fernando Gavini acompanhou os trabalhos na academia de futebol. No dia seguinte ao empate por 0-0 com o Asa de Arapiraca, o zagueiro Jackson foi o escolhido para conversar com os jornalistas pela assessoria de imprensa por ter sido um dos poucos a jogar bem na partida da noite de quarta-feira. Pude fazer um bom jogo, voltando de uma lesão na posterior, mas me senti bem, confiante também para fazer aquilo que foi determinado e graças a Deus pude fazer um bom jogo. O Palmeiras vive seu pior momento na temporada. No Campeonato Brasileiro, o Verdão está apenas uma posição acima da zona de rebaixamento. No jogo contra o Asa, completou 3 partidas seguidas sem marcar gol. 3 jogos que a gente tomamos um gol e não fizemos nenhum. E é bem tranquilo, a gente tem que ter um pouquinho mais de tranquilidade na última bola para que possamos fazer o gol e, consequentemente, a vitória, né? Acredito que essa falta de confiança seja um pouquinho de ansiedade, de poder definir logo o jogo, uma partida, mas isso aí a gente conversa com o companheiro, passando a confiança para ele. E a questão do torcedor é bem tranquilo, o resultado não está vindo, eles estão no direito de cobrar. O mau momento aumenta ainda mais a pressão no Palmeiras, que no domingo terá pela frente o clássico contra o Corinthians. Cada vez mais o trabalho de Oswaldo de Oliveira é colocado em xeque. E um mau resultado na próxima partida pode determinar a saída do treinador. Espero que não seja dessa forma. O trabalho que vem sendo feito está sendo bem feito. E todo mundo tem a confiança do treinador, o treinador tem a confiança no elenco. E acredito que não devemos pensar dessa forma. Há um tempo atrás estava tudo certo, todo mundo falando que tem um bom time, tem um bom elenco e precisava de um tempinho. E agora já ninguém empresta, ninguém vale nada, não podemos pensar dessa maneira. A melhor maneira de reverter tudo isso é com uma vitória sobre o Corinthians. A inspiração vem do melhor momento do Verdão na temporada, quando eliminou o rival em Itaquera na semifinal do Campeonato Paulista. Não é uma fase boa que a gente vem passando, mas, como você falou, já tivemos um trunfo lá na Arena do Corinthians e acredito que no próximo final de semana não vai ter favorito. A gente vai para poder fazer um bom jogo e, se Deus quiser, sair com resultado positivo de lá também. Muito bem, e o Santos tenta voltar a apresentar o bom futebol, Godoy, que o levou à conquista do Campeonato Paulista para reagir no Brasileirão e deixar a 10ª colocação na tabela. O repórter Osmar Garrafa esteve no CTR Pelé acompanhando mais um treino do Peixe. Sabendo da dificuldade que é o Campeonato Brasileiro e depois da derrota para a Chapecoense, o elenco santista tem consciência que o jogo do próximo domingo contra o Sport na Vila Belmiro terá clima de decisão de campeonato. Uma equipe que a gente sabe que vai jogar, aproveitar os contra-ataques, mas dentro de casa a gente tem que ser forte e conseguir essa vitória. A gente sabe que é um jogo de 6 pontos, o Sport tem 3 a mais que nós e nós vencendo a gente já empata com eles. Esse jogo contra o Sport vai ser fundamental, principalmente aqui dentro de casa, né? Diante da nossa torcida, a gente vai procurar fazer o melhor futebol possível para sair com os 3 pontos. E para essa partida, o grupo comemora o fato de ter tido toda uma semana para trabalhar e corrigir os erros apresentados no último compromisso. É bom, recupera alguns jogadores, principalmente do cansaço, das viagens, né? Acredito que é bom para trabalhar e ver o que a gente errou também nos outros jogos para poder corrigir durante a semana. O objetivo nesse momento é retomar o bom futebol apresentado no Campeonato Paulista, pois a queda de rendimento tem sido notória e a explicação para isso é simples. A gente sabe que o nível sempre aumenta no Brasileiro, são jogos muito mais difíceis do que no Paulista e a gente tem as viagens, queira ou não, isso é cansativo, né? O Paulista as viagens eram mais curtas. Além de voltar a vencer, o Santos vai experimentar também no próximo domingo o novo horário do futebol brasileiro. Afinal, a partida contra o Sport vai acontecer às 11 da manhã.
A gente acho que não muda muita coisa, né? Porque 11 horas da manhã a gente já está acostumado a treinar, como você mesmo falou. Lógico, um horário um pouco mais cedo, né? Começa os treinamentos, mas 11 horas a gente ainda está em atividade. Acho que pra gente não muda muita coisa não, né? A gente está treinando durante a semana um horário um pouco próximo ali, para não sentir nenhuma dificuldade no domingo. E no São Paulo a expectativa gira em torno da chegada do técnico Juan Carlos Osório, que se despediu do Atlético Nacional de Medellín nesta quinta-feira e deve ser apresentado no sábado. A repórter Caroline Zilberman esteve no CT da Barra Funda acompanhando o tricolor. Confira. O São Paulo treina de olho no Internacional e com a cabeça lá na Colômbia. Juan Carlos Osório só chega ao Brasil no sábado, mas ele é o assunto do momento no tricolor. Os jogadores não sabem ao certo o que esperar do novo professor. As informações mais detalhadas sobre o perfil do colombiano chegam através da imprensa. Não sei muito sobre ele, né? Vou saber agora quando ele vir. Então a gente vai trabalhar justamente isso para não ter nenhuma dificuldade dentro do campo. Um treinador que, como você falou, bastante estudioso. Então a gente sabe que dentro de campo a gente vai ter que se doar ao máximo. Acho que é um treinador que não vai deixar escapar nada. Lógico, com certeza ele vai ter que ter um tempo de adaptação, no sentido mais de comunicação, né? Vamos dizer assim, com os jogadores, até conseguir aprender o português, que eu tenho certeza que ele vai tentar. O idioma não deve ser um problema para Michel Bastos. O camisa 7 esbanja um currículo com 6 anos de futebol francês e 2 de holandês. Sei que é difícil, mas eu acho que do espanhol para o português não tem muita diferença. É diferente, mas enfim, para quem já saiu do Brasil e foi jogar na Holanda, posso dizer que é bem mais complicado. Osório foi contratado justamente por ser um técnico diferenciado. Ou seja, a adaptação dos jogadores do São Paulo em relação ao novo treinador não passa apenas pela questão do idioma, mas também pela postura um pouco incomum do colombiano à frente do banco. Por exemplo, Osório é conhecido por escrever bilhetes aos jogadores para passar instruções durante as partidas. Às vezes um grito também é bom para fazer acordar jogador que não tá legal. Esse método eu não conhecia, vai ser novo para mim, como acho que para todos os outros jogadores. Mas se for uma coisa que venha para ajudar, que vá fazer crescer a equipe, sem problema algum, né? Mas eu acho que de vez em quando é bom dar um gritinho aí para acordar certos jogadores quando não tão legal. Mas espero que esse método aí possa ajudar a gente. Além dos recadinhos, o treinador colombiano gosta de variar a escalação. Nas últimas 149 partidas pelo Atlético Nacional, Osório não repetiu formações. Desde que eu esteja escalado. Vamos ver, esse fato de ele mesclar, toda hora tá trocando. Espero que aqui no São Paulo eu acho que pode dar certo, porque a gente tem um grupo bastante competitivo, com jogadores de bastante qualidade. É tudo uma questão de tempo, mas é bom que o vestiário do São Paulo comece logo a falar a mesma língua, porque a palavra paciência não está no vocabulário do futebol brasileiro. Carol, o vestiário do São Paulo tem que falar a mesma língua do Corinthians, do Palmeiras. Tá difícil a situação, hein? Bom, gente, o Gazeta Esportiva de hoje termina aqui. Nós voltamos amanhã às 6 da tarde. Quero desejar a vocês uma excelente noite. Amanhã é sexta-feira, dia maravilhoso. Boa noite, Celso. Boa noite. O que foi essa cara, Celso? Amanhã é sexta-feira, dia de alegria, meu Deus do céu. Fala. E o Rodrigo Bertasso falou que vai levar esse Osório para comer lá no Labuca de Roma quando ele chegar aqui. Você já sentiu aí, né, torcedor, que a rejeição no São Paulo é forte para quem chega lá. Amanhã é aniversário da sua esposa. Para quem chega lá. Amanhã, aniversário Beijo pra ela. Neuza, te amo. Nos vemos daqui a pouquinho no Jornal da Gazeta. Tem mais notícias do esporte e policiais esportivas. Até já. Fique com Deus. Ainda é possível. So let me give you the lowdown. We've come to the end of